Aqui é o Rafa, tá começando mais um Depois de Horas. Hoje eu estou aqui com o Nando de volta. Salve, Nando! Olá, olá, um salve pra todos aí. Um beijo no coração de todo mundo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No podcast de hoje a gente vai finalmente, né, fazer um podcast musical, né? Aê, é da hora. Pode falar de música é uma parada muito boa, né? A gente gosta bastante. Sim, demais. Todos engraçado, mesmo que a gente vá gravar sobre outro assunto, geralmente o assunto vai cair em música, né? Já aconteceu isso em diversas gravações que a gente fez, até inclusive Acho na última. que 100% das gravações que a gente faz, a gente fala qualquer coisa, unicórnios, música. Ah, sei o que lá, música, anos 90, música. Tudo música, a gente só fala de música só. Falando de unicórnios, né? Lembrei daquela capa de disco e tinha unicórnio, aí geralmente a gente vai pra aí e começa a falar sobre música. Exatamente. Só que aí nesse cast é específico de música porque que a gente vai falar sobre um período que todo mundo passou, né? Foi um período difícil e muito estranho, né? Que foi a pandemia e a quarentena, né? Principalmente aquele período ali a partir de março de 2020, que assim, a gente ficou preso dentro de casa, né? Escritórios migrando para home office, né? Eu lembro até quando... exato. Inclusive você que está só ouvindo, tem a versão em vídeo também. youtube.com/, depois de horas, você pode ver as nossas facetas e ver também a estante linda aí do Nando, cheio de quadrinhos. Tô vendendo tudo, inclusive, quem quiser comprar. Tá faltando coisa na sua coleção? Tô vendendo tudo, pode comprar. Tudo mesmo, quer comprar os Lobos Solitários ali? Tô vendendo. Hellblazer ali, tô vendendo. Pode comprar. Antes da viagem, você vai despachar tudo, assim, desfazer. Vou desfazer tudo. Depois te mando o link da lojinha no Mercado Livre. Mande. Talvez tenha alguma coisa que eu queira. Certeza. Mas enfim. E aí a gente ficou preso dentro de casa. Nando, na quarentena, quando estourou a pandemia e tal, como que tava a sua vida e depois o que isso impactou? Cara, quando eu me mudei pro interior, que foi em 2019, 3 meses depois estourou a pandemia. E quando eu mudei pra cá pro interior, eu já trabalhava de casa, já era home office já. Sim. Já fazia tipo 1 ano já. Então, e eu e minha esposa, né? Então pra gente não mudou muito. A gente continuou trabalhando de casa. A gente já não saía muito de casa antes, porque trabalhava de casa. Então pra gente não mudou tanta coisa assim, né? Tipo, lógico, aqui onde eu moro, eu conheço todos os meus amigos de infância estão aqui, né? Então meus amigos frequentavam minha casa, tal, aí não puderam mais frequentar. Minha família também, fiquei mó tempão sem ver. Tipo assim, mas do dia a dia, assim, não mudou tanta coisa não, né? Porque a gente já ficava dentro de casa já e a gente só continuou dentro de casa, trancado. Na verdade, no meu foi o caso de realmente eu parar porque antes eu trabalhava em escritório, né? Vivia na rua, assim, pegava a condução, ia pro trampo, aí saía pra academia, vivia na rua e chegava à noite. E aí eu já fazia os freelas de edição de áudio, né? E aí eu voltava no final da noite e fazia isso daí. E chegava em casa, só trabalhava, né? Fazia essas edições, comia e ia dormir. Então, tipo assim, não tinha nem aquele apego, assim, não tinha costume de ficar em casa, sabe? Você mudou bastante, então, né? Tipo, foi bem mais pesada a mudança. Pra caramba, foi pra caramba. Eu lembro que quando anunciaram no escritório, todo mundo vai pra home office, vão fazer o atendimento de lá. Só que, assim, o atendimento que eu fazia... Acho que eu posso falar isso aqui, né? Ninguém vai me processar por isso. Mas eu fazia... qualquer coisa... Não, qualquer... Bota na conta do Papa, processo do Papa. Achei que você ia falar, qualquer coisa, eu não tenho nem nada a ver com isso. Eu nem estou aqui, eu nem estou gravando hoje. Eu trabalhava com atendimento para as lojas das Casas Bahia, né? Eu atendia orientando funcionários e pessoas, tipo gerente e tal, a abrir solicitação no sistema. Era coisa básica. As lojas iam fechar, então não ia nem ter trampo. Então quando a gente veio para home office, né? Tipo, mandaram até a máquina para casa e tal... eu fiquei muito num processo de, tipo, fazer porcaria nenhuma. Ficava esperando um atendimento que não ia cair pra mim, né? Que ninguém ia ligar.
E aí que entra na parte dos discos, né? Porque aí, pô, não tinha o que fazer, só que eu tinha que ficar na frente do computador. Eu poderia até fazer coisas no computador da empresa, mas eu não tava na vibe, né? É melhor mexer que não era meu. E aí, assim, falei, beleza, vamos ouvir música, né? O máximo que se por acaso cair um atendimento aqui, a gente desliga aqui a música e, assim, vai ao atendimento. Só que nem precisava, porque nos primeiros dias, depois voltou a loucura, mas nos primeiros dias não tinha atendimento, então eu ouvia muitos discos. Sim. Aí eu vou começar com o primeiro disco, tá? Eu vou puxar aqui. Era um disco que já tinha sido lançado um pouquinho antes de eu vir trabalhar em home office e ficar em quarentena, que é o After Hours do The Weeknd. Olha aí. Tô começando com ele porque é até o que dá nome ao podcast, né? O nome do podcast é inspirado no disco, Depois de Horas, né? After Hours. Porque me remete a um filme que eu já vi, do Scorsese, tem um bom tempo que eu não vejo, que é o Depois de Horas, né? O After Hours, desse mesmo nome. Que é a história de um cara que ele, basicamente, não consegue voltar pra casa. Ele sai na rua, tipo, vai... Eu não lembro o motivo dele sair, mas enfim, acontece um monte de coisa. Ele perde dinheiro pra poder pegar o táxi. Ele ia ficar com uma moça, só que aí ele acha que a moça é tipo... Não sei se ele acha que a moça tem AIDS. É um negócio assim, um motivo bizarro, que aí ele começa... Esse filme é muito doido. Esse filme é muito doido. Só que eu tô tentando lembrar dele, mas eu tô confundindo ele com aquele do... O Rei da Comédia, com o De Niro, que é do Scorsese também. Ah, sim. Esse eu revi mais recentemente. O Coringa eu tô confundindo com isso. É chupinhado total. Total dele e do Taxi Driver, né? Juntou os dois filmes ali. Mas tem... Enfim... O The Weeknd fez o disco com muitas referências à filmografia do Scorsese, né? Olha! Então, primeiro vem o nome, né? E aí a ideia do disco é isso, né? Ele é um personagem que ele tá, assim, na madrugada, totalmente alucinado, querendo se drogar, querendo, tipo, pro rolê, fazer, tipo, o máximo de loucuras possíveis, de uma maneira autodestrutiva, né? E o disco tem um tom bem dark e tal, mas, assim, desde a primeira audição me impactou muito, porque a abertura dele me lembra até aberturas de discos do Phil Collins, sabe? Quando você escuta o Face Value, que até a gente ia fazer um podcast específico dele, né? Mas já citando aqui. Um dia sai. O primeiro disco do Phil Collins, o Face Value, tem a música In the Air Tonight, né? E ela começa só com a voz do Phil Collins e sintetizador no fundo. Fica durante os 2 minutos assim, aí vai pra solo de bateria. No caso do The Weeknd, a primeira música é Alone Again, né? Cara, assim, parece muito. Ela começa assim numa crescente, como a música do Phil Collins, né? Eu acho que talvez tenha até inspiração. Se você colocar In The Earth Tonight e elas são meio semelhantes na estrutura. Vai numa crescente, assim, só a voz dele mesmo, e aí depois... E assim, uma grande mistura de sintetizadores e instrumentos mais naturais, baixo principalmente. Mas o disco tem esse clima bem soturno e ele navega muito com essa ideia, assim, de fazer toda essa mistura com o R&B, com, assim, às vezes até... Assim, coisas que a gente viu com Michael Jackson, por exemplo. O The Weeknd, ele se inspira muito no Michael Jackson. Total. Eu acho que a gente pode até dizer que esse é o Thriller do The Weeknd. Né? Boa comparação. Apesar de que eu achar que o Michael Jackson da nossa geração, assim, é o Bruno Mars. Os dois, Só né? Só que esse disco do The Weeknd, agora que você falou aí, pensando aqui, é total Thriller do Michael Jackson. Porque o Thriller também, ele é meio dark pra época dele, né? Tipo, aquele dark anos 70, eu acho. E o do The Weeknd, a capa do disco é sensacional. Ele com aquele sorriso mega bizarro e a boca escorrendo sangue, assim. É muito foda, muito pesadão. Essa ideia de estranheza, né? Tipo, se inspirar nos filmes de terror meio B... assim, tem isso no Thriller, pô. E assim, é uma grande produção. E as referências, né, dos filmes do Scorsese, né? Tem uma... Assim, são referências gerais a filmes, né? Tem uma música que chama Escape from L.A., né? Tipo, até uma referência à Fuga de Los Angeles, John Carter. Nossa, total. Ele tá usando ali o personagem que ele criou, The Weeknd, ele tem um terno vermelho que você pode correlacionar com
a própria roupa do Michael Jackson no Thriller, mas também que o terno é totalmente o Sam Rockenstein, que é o Ace, o personagem do Robert De Niro no Cassino. Né? Sim. O Thriller, o videoclipe Heartless, é totalmente Cassino misturado com Medo e Delírio em Las Vegas. Sim. Igual. E eu tô vendo umas fotos dele aqui do disco. Ele se apresentava acho que na época o disco é de quando? Deve sair 2019 para 2020? Não, é março de 2020, ele lançou no meio março da pandemia. Março de 2020. Então, e todas pelo que parece aqui, as apresentações dele, ele tá, tipo, sangrando, com o nariz enfaixado, o rosto enfaixado. Pra ele viver o personagem mesmo, tipo, não ficou só no disco, né? Ele levou isso pros clipes, ele levou isso, com certeza, pro marketing de venda do disco. Demais, a parte visual dos discos e os trailers. Você tá falando, até perguntou quando ele foi lançado, foi porque ele já fazia apresentações assim, com os singles, que é Heartless e Blinding Lights, que foi a música acho que mais tocou em 2020, né? Foi. Que tem um quê muito de A-ha, né? Lembra muito Take On Me do A-ha, né? É verdade. Tem essa coisa de hit pop dos anos 80. Enfim, esses dois singles ele lançou no final de 2019, né? E ele fazia apresentações já assim, com esse personagem, né? Que nos videoclipes mostrava que, tipo, ele foi atacado por seguranças, por isso ele tem a cara enfaixada, tem na verdade o nariz quebrado, né? A cara enfaixada depois o segurança quebrou a cara dele. A brincadeira dele fazer várias cirurgias plásticas, e aí depois do último dos últimos clipes, que é Save Your Tears, ele tá com o rosto todo botocado, todo... Enfaixado, nem mais enfaixado, ele tá com o rosto todo... Ele já tá bonitão já, né? Ele parece eu ia falar caveira vermelha. Meio caveira vermelha, sei lá. Então, ele vira o Ken humano, em resumo. Ele vira o Ken humano, exatamente. É isso. Ele fica bizarríssimo, assim, todo botoxizado. Exato, e aí, assim, mas a produção do disco foi incrível. Pra mim, ele alcança o melhor disco dele. É um disco de muitas inspirações cinematográficas e também musicais, né? Tipo, Thriller foi essencial para um disco desse existir. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente vê um artista pop, ou, tipo, tanto na música ou mesmo quando a gente vê um filme que tem megas referências, é tipo Tarantino. O que o Tarantino faz é se inspirar e usar a benefício dele, né? Usar no objetivo dele. The Weeknd faz a mesma coisa, esses artistas fazem a mesma coisa, se inspiram em artistas anteriores e vão fazer ali com o que de novo, né? Até você citou o Soundgarden. Soundgarden, esses dias eu ouvi um cara comentar que Supernova, que é o disco dele de 94, é como se fosse uma mistura de Beatles com Black Sabbath. Tem aquelas nuances assim. Um puto elogio, mas eu concordo. Sim, com certeza. Eu acho o disco incrível, então faz sentido, né, ter essa relação. Eles têm inspirações, mas... Vou reescutar pra buscar essa referência aí. Reescuta, cara. Esse é o meu disco favorito dos anos 90. E olha que... Olha aí. Minhas bandas favoritas são Alice in Chains e Red Hot Chili Peppers. Os melhores discos estão lá nos anos 90. Mas o Supernova de Soundgarden pra mim é o meu favorito. Anos 90, né? A grande joia rara da música aí, de coisas boas, né? Tanto filme, música, videogame, tudo final dos anos 90 ali. Exato. Mas eu vou... Peraí. Fizeram uma pergunta aqui numa venda. Já tá vendendo no Mercado Livre, mandaram? Já, eu tô vendendo um monte de coisa. Já vendi um monte de coisa já. Pô, aí sim, mano. Mudança. Mudança é isso aí. Então, eu vou puxar um disco aqui, mas antes todo ano eu tenho feito um projeto de música diferente, né? Esse ano eu tô estudando Mike Patton e ano passado eu fiquei muito no estilo Vaporwave. Foi a coisa que eu mais escutei ano passado foi Vaporwave. Pra quem não sabe, Vaporwave é um estilo musical que brinca sonora e visual dos anos 80 e 90. Então, tipo, você vai ver um clipe de música de Vaporwave, é propaganda da Apple dos anos 80, repetindo a cena 1000 vezes. Muita propaganda japonesa, muita coisa em japonês e tal. Com a estética, né? Com essa estética aí.
E aí eu comecei a escutar essa maluquice porque um dia eu vi uma imagem do Bart Simpson na frente da TV, toda cheia de estática assim, cliquei e caí numa playlist disso aí e comecei a escutar essas músicas bizarras. E o meu disco mais escutado de 2020 foi de um cara chamado George Clinton, que ele é meio que considerado o David... Meio bizarro o que eu vou falar agora. Até eu dou risada. Ele é considerado o David Bowie do Vaporwave. Mas o cara é foda, então, né? O cara é bom. É bizarro, mas é bom. E aí o disco que eu mais escutei dele foi o Slide, que ele não lançou em 2019, ele lançou em 2018, na verdade. Ele não lançou em 2020, desculpa. Ele lançou em 2018. E a pegada desse disco é que ele é total uma referência às músicas dos anos 90. Tipo, a parte instrumental, vocal e... Tipo, tem aquela banda lá, New Radicals. E então eu comecei a escutar bastante esse cara no ano de 2020, porque o instrumental me pegou muito, assim. Eu gosto muito da parte instrumental desse disco, assim. Mas, tipo, Live and Lose e Make It Forever, que são as duas primeiras, e You Lost Me There, é total anos 90, assim. Tipo, um popzinho eletrônico anos 90. Então esse foi o disco que eu mais escutei por conta da sonoridade dele. E o que me levou a escutar outros discos e outros artistas dentro do Vaporwave, que depois eu posso falar mais. Então meu ano 2020 foi muito de... Não foi tanto músicas mainstream, assim, não foi tanta gente famosa. Eu tô olhando os mais tocados de 2020 aqui, tipo, não tem ninguém famoso, conhecido. Conhecido da grande mídia, assim, tipo... Minta, apareceu um Titãs aqui, porque sempre tem. Mas esse tem que ter, né? Eu caí muito nesse lance do Vaporwave, porque eu não queria escutar nada muito vocalizado, cantado, tipo, contando uma história. Vaporwave tal, porque vai mais na vibe do eletrônico, né? Com a mistura... Que lo-fi. Lo-fi, Lembra, aquele trap. Tipo, são músicas mais viajadas. Exato. Você usou uma ótima referência, o trap e tal. Nem playlists, cara. Tem vídeos ao vivo de Vaporwave no YouTube. Se você pegar aí Vaporwave, joga lá, vai aparecer vários vídeos ao vivo. Você só deixa a música rolando lá, né? Você não precisa nem, tipo, ouvir um disco nem nada. Tem isso. E tem vários estilos dentro do Vaporwave, né? Tipo, tem o Vaporwave mais brisante, o Vaporwave mais... city pop japonês, assim, mais anos 80, então, tipo, abertura de anime dos anos 80. Esses discos que a gente tá falando, Nando, eu tenho a impressão de que eu tenho impressão não, pelo menos pra mim foi isso, né? Como a gente tava preso dentro de casa, tudo que a gente fazia, trabalho e tal, era refúgio. Era refúgio. Exatamente. Ficar pensando tipo assim, caraca, lá fora tá foda. E aí, tipo, jogar videogame, eu comprei um PlayStation 4 até nessa época e, tipo, foi a melhor coisa que eu fiz pra poder, tipo, voltar minha cabeça aos jogos, né? E ouvi muita música também, né? Então, tipo, esse próximo disco que eu vou falar, ele saiu logo depois do The Weeknd, né? Ele saiu já quando eu já tava em casa mesmo. The Weeknd lançou até um pouco antes, acho que foi 20 de março. Eu não lembro bem, foi em março. Eu acho que foi por aí, foi em março. Eu não tava em casa ainda, tava nesse processo, né, das pessoas ficarem em casa. Eu fui, tipo, só no final de... né? Tava começando, final de março foi quando realmente a gente, bateu o martelo, vocês vão pra casa, né? E aí foi lançado em abril o Gigaton, que foi o disco que demorou muito pro Pearl Jam lançar um disco novo. O último que ele tinha lançado era o Lightning Bolt, foi em 2013. Em 2013 eu tava no segundo colegial, cara. É muito tempo. Demorou 7 anos pra eles lançarem um disco. Você sabe por que eles demoraram tanto assim pra lançar? Porque eles estavam numas férias mesmo. Eu sei que o Ed Vedder casou, descasou, depois lançou disco, depois fez turnê. Exato. Tem tudo isso. Teve a morte do Chris Cornell também, que deu uma pesada pra eles. Eles disseram isso, né? O baterista, inclusive, era do Soundgarden, né? Matt Cameron, que é o baterista do Pearl Jam, pra mim ele é mais... Assim, eu tenho mais memórias positivas dele no Soundgarden, porque o estilo que ele tocava no Soundgarden, pra mim, era mais
enérgico e tal. O Pearl Jam é outra pegada, né? Ele se adaptou ao Pearl Jam. Quando ele entrou no Pearl Jam já não tava tão... Tipo, eles tinham as músicas pauleiras, assim, mas não era tão pauleira mais, né? Tipo, como nos primeiros discos, assim, eles são mais agressivos, de certa forma. Sim. Depois eles são mais filosóficos, mais né? Relax, né? Mais relax e tal. Mais dramático. Exato. E aí, quando ele entra, final dos anos 90, né? Quando o Pearl Jam... Aliás, quando o Soundgarden tinha acabado, o Soundgarden acaba em 97. E aí Nossa, ele entra, bem novo, né? 98. Ele ficou, assim, ele ficou mais tempo, acho que no Pearl Jam, ele tá mais tempo no Pearl Jam do que ele ficou no Soundgarden em saldo total, né? Então, atualmente ele é mais baterista do Pearl Jam do que ele foi do Soundgarden, mas ele, assim, dessas 4 grandes bandas, né, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam e o Nirvana, assim, o Matt Cameron, ele, pra mim, era o baterista original do Soundgarden, por mais que não fosse o primeiro, né? Posso dar uma curiosidade rápida? Diga. O Chris Cornell, antes de estourar o Soundgarden, o Faith No More ia trocar de vocalista. E eles eram muito amigos, assim, eles faziam muita turnê juntos e tal, Faith No More e o Soundgarden. E aí o Chris Cornell recebeu o convite pra entrar no Faith No More como vocalista. Sério? Só que ele negou, porque o estilo dele era diferente do estilo do Faith No More e tal. E aí ele manteve com o Soundgarden e o Soundgarden explodiu. Não se encaixaria mesmo, né? Principalmente naquela época. Nada a ver, não teria nada a ver mesmo. Porque tem uma mudança no Soundgarden, né? É clara isso. Primeiro tem a primeira fase, né? Os 2 primeiros discos, Ultra Mega OK e o Louder Than Love. E aí quando o Ben Shepherd, que é baixista, ele chega como compositor também, aí vem o Bad Motorfinger. Só que é muito mais aquele metal mesmo, assim, barulhento, estridente. Tem uma coisa assim mais do metal puro, né? Sim. Coisa que no Super Unknown muda, né? Porque eles já vão pra uma vibe mais virtuosa, vai pra algo mais alternativo e até mais leve, até mais pop, né? Mais comercial pra vender. Exato. Mas pra mim eles fazem o melhor disco. Enfim, falando muito de Soundgarden, o disco do Pearl Jam que eu tava falando, só pra não tomar tempo. Até porque depois você tem que falar sobre Abriu esse parêntese aí. É enorme, né? Enfim, eu tô fazendo uma grande introdução, mas falando, o Pearl Jam, depois de 7 anos, lança o Gigaton. Um disco que surpreendeu muita gente. Eu não sei se estava todo mundo meio emotivo por estar em casa por causa da pandemia. Total. E ainda mais Pearl Jam ainda, não tem como, né? Não Pearl tem Jam, como. os caras acertam no coração. A primeira música que eles tinham lançado, eu ainda tava naquele processo de ficar muito fora de casa, não tinha ainda nada a gente não tinha confirmação nada que ia ter uma pandemia. Já se ouvia falar de coronavírus, mas não era um lance assim de vai ter pandemia. E aí eles lançaram a música e eu fiquei assim, cara, que loucura, que tipo, era a terceira faixa do disco, tô até pegando aqui pra poder ver. E eu Dance of the Clairvoyance, isso. Eu achei até estranho, eu falei assim, caraca, não curti muito, mas depois com o tempo fui ouvindo mais vezes, curti. Sim. No disco ela faz bem mais sentido, e assim, ela me lembra até um pouco de Depeche Mode. Olha aí. Tem um quê aí. E aí, assim, foi um disco que uniu bastante essa parte um pouco mais rock and roll deles, a parte mais, assim, good vibes, que você vê muito no Ed Vedder solo e tal. E tem, assim, faixas como a minha faixa favorita é Take the Long Way. Ela é uma homenagem ao Soundgarden, né? Quem escreveu foi o Matt Cameron, que é o baterista. Foi. E ali, cara, é uma música do Soundgarden, só que a diferença é que é o Ed Vedder cantando do estilo dele. Ele conseguiu imprimir muito bem o estilo dele ali. Mas, cara, eu achei uma puta homenagem. E, assim, é um disco que... É um ótimo disco, não é aquela coisa assim... O Pearl Jam, ele nunca vai conseguir repetir, até porque eu acho que é muita questão de época também. Sim. O Ten, não tem como. Eu acho e eles nem querem também, tipo, eles sempre deixaram isso muito claro, eles sempre nunca... tentaram fugir, né, desse disco. Tipo, tanto que foi mudando muito, assim, tipo, não sei se eu vou falar certo, mas o Vitalog de 90, Vitalogy, tipo, é totalmente diferente do Versus e do Tem, tipo, e eles foram numa crescente de mudança, assim, que não tem mais como você esperar que o Pearl Jam seja o Pearl Jam do Tem. Porque o cara o Ed Vedder do Tem e do Versus, ele tá falando sobre a própria vida, tipo assim, ele tá botando ele ali, né? É 100% ele ali nos discos, né? Tipo, as letras e tal, é os sentimentos dele. E depois ele, a partir por conta da fama e
sucesso e o caralho e tal, ele saiu, né? Ele mudou esse estilo, né? Ele quis falar mais sobre outras coisas do que falar sobre... Porque todo mundo sabia sobre ele, né? Isso. E ele não era mais assim, ele era uma pessoa raivosa, mas não tanto quanto no Tem e no Verso. A raiva dele foi para outros caminhos e tal. Então, tipo, não dá para esperar que o Gigaton fosse o Tem ou fosse o Verso e tal. Assim, Nunca pra mais vai nenhuma ser. banda dá pra você ficar esperando que eles vão Não lançar. dá. Quando o Red Hot vai lançar um novo disco agora, né? Sempre quando eles lançam um disco. O Fruciane, né? O Fruciane? O Fruciante voltou. Voltou, né? E sempre quando eles lançam um disco, as pessoas meio que esperam o novo Blur Sugar Sex Magic ou o novo Californication. Não tem como, não vai existir. É um período, é produto da sua época, né? E de pessoas também que talvez nem pensem mais daquele jeito, né? Se bem que foi o Blood Sugar, não teve um outro disco depois? Blood Sugar, depois teve um outro disco. O One Hot Minute. Aí veio o Californication e o By The Way. Eu acho que esses 4 discos aí do Red Hot são sensacionais. O One Hot Minute nem tanto, que é a fase mais... Assim, eles estavam bem... verdade. Vício em drogas e tal, e nem é com Fruciante, tava pesadíssimo. Né? Mas assim, tem um período ali, a partir de Californication, que é By The Way, depois vem o Stage Arcade, que é a época que, assim, é a época mais que eles fizeram mais sucesso, né, e tal. E tem uma galera que até acha que a banda é só isso, só essa época, né. Tem uma relação de amor e ódio com essa época, porque ela é ótima, mas tem uma galera que acha que, tipo, a banda se resumia a isso. Mas eles eram um bando de pivetes, só ficava falando de sexo e putaria no meio das músicas deles, sabe? Tal qual quanto funk, isso nos anos 80, né? Mas assim, a banda teve diversas fases, né? Os primeiros discos são bem, tipo... São bem loucos, assim, o Flea tá, tipo, 100% loucaço, assim, o baixo destrói. Ele tocava diferente até, ele tocava muito batido, assim, no baixo. Era muito slap. Hoje em dia ele toca mais, assim, tocando a nota mesmo, assim. E é um cara que você... O Flea é um ótimo baixista, né, cara? Você consegue ouvir cada nota que ele toca, né? É um negócio, assim... Incrível. E falando juntando Red Hot com o Pearl Jam, o Fruciane tá lançando disco novo, vai lançar o disco novo, né, com o Red Hot. Mas eles estavam com Guita antes, né, do Fruciane voltar. Que era o Road do Fruciane. Eu tô falando certo, né? O nome dele é o John Fruciane, né? Fruciante mesmo. A pronúncia é Frusciante. Negócio assim. Negócio assim. Então, aí o Fruciante saiu do Red Hot. E aí o road dele entrou no lugar, né? Lançou disco, foi criticado quando vieram pro show no Brasil aqui, que não tava em conexão com o Flea, o guitarrista foi meio fraco, não sei do que. E aí o Fruciante voltou e deu uma voadora no road dele e tirou o cara do Red Hot, né? Tipo, a galera falou, mano, o Fruciante quer voltar aí, você vai ter que... O Fruciante, né? É impressionante. Ele entrou com 18 anos na banda. Sim, ele era fanzaço, né? Ele era, e já era um puta guitarrista na época, sabe? Ele já era um cara absurdo. Mas muito vício em drogas. Sai em 92, no auge, na época do Blue Sugar Sex Magic. Tanto que quando eles vêm pro Brasil em 93, é o Eric Marshall, acho que é o nome do guitarrista, que vem tocar junto com eles. O Eric Marshall era um cara que podia até substituir bem, porque ele tocava muito bem. Só que ele não tá nem aí. E aí ele não quis ficar com a banda. Mas enfim. Ele não chegou a gravar nenhum disco. Mas então, esse guitarrista que foi chutado porque o Fruciante ia voltar, foi para onde? No Pearl Jam. O Ed Vedder convidou ele para começar a excursionar com a banda, como um outro, não sei quantos, acho que são 2 guitarras no Pearl Jam, como um terceiro guitarrista, e agora parece que ele vai ser chamado para entrar no Pearl Jam. Ele vai seguir as turnês. É porque assim, o Pearl Jam e o Red Hot, eles são bem, assim, bandas bem parceiras, né? Eu lembro, foi assim, eu contei isso daí já num cast, né? Que o baterista do original do Red Hot é o Jack Irons. E aí ele tava fora do Red Hot, e aí quando os caras que iam formar o Pearl Jam convidaram ele indicou o Ed Vedder, porque o Ed Vedder já era amigo dele, jogavam basquete. Caralho. E tal.
E aí, tipo, quando o Red Hot tava pra fazer uma turnê, ele pediu pro Anthony Kiedis, tipo, ó, tem uns caras do Pearl Jam, né, uma banda de um amigo meu, não tem como você colocar eles na turnê? Aí o Pearl Jam abria pro Red Hot, né? Caralho, não sabia disso não. Abria. Pô, que foda. E aí, assim, eles têm essa ligação, eles são, tipo, você vê, eles tocam bastante juntos. Há não muito tempo, quando o Josh, que é esse que você tá falando, né, o Josh Hoffer, ele tava ainda no Red Hot, eles estavam tocando juntos, né, o Red Hot e o Pearl Jam, então tem essa coisa, ele conheceu o Ed Vedder, o Josh é um cara que teve a sua adolescência nos anos 90 e ele é um cara muito fã dessas bandas, né. Nossa, inclusive ele imagina. tem uma coisa que, às vezes ele, nos shows, ele usa uma camisa que é uma camiseta que tem só 90, né, uma camiseta toda preta, e tem tipo assim 90 circular, que é uma camiseta que o Chris Cornell usava, né. Sim. Então ele tem essa coisa muito dessas bandas. E aí ele, tipo, agora tá com o Pearl Jam por essa coisa deles serem amigos, parceiros. Inclusive o Josh, eu vou fazer uma recomendação, tá? Desculpa te cortar. Não. O Josh, ele tem um projeto que chama Pluralone, que é o nome do projeto solo dele. Sim. E aí ele chamou o Jack Irons, que é o baterista original do Red Hot, e foi baterista também do Pearl Jam há um tempo. Teve uma época que o Jack Irons tocou também com os caras. Um pouquinho antes, acho que sai o Jack Irons, entra o Matt Cameron. Acho que foi isso mesmo. E aí ele tipo chamou o Jack Irons pra tocar bateria e o Flea toca baixo também. O primeiro disco do Pluralone chama To Be One With You. Eu recomendo. É tipo incrível, tem uma coisa muito experimental e tal. É uma vibe bem assim, sabe? Tipo, bem meio... Como até essas bandas meio depressona aí que eu uso. Mas é legal, eu recomendo. É tipo um Joy Division? Acho que é meio que... você vê que esse moleque ouviu muito isso e aí isso influencia na música dele, mas fica a recomendação. Desculpa. O Josh, ele começou nas turnês solo do Ed Vedder, na real. Depois que ele foi pro Pearl Jam. Agora ele vai... Não, ele foi confirmado na turnê do Pearl Jam agora, né? É que ele tava fazendo... Ele tá fazendo... Não sei se ainda se já acabou a turnê do Ed Vedder. Mas eles confirmaram, olha, ele vai na turnê do Pearl Jam. Porque ele é guitarrista mais de apoio, a verdade é essa. Como que ele entrou no Red Hot? O John conhecia já ele. O John tem um disco com ele também. Eu nunca sei pronunciar o nome do disco, mas tem uma música que chama Afterglow. Procurem, Afterglow, John Frusciante e Josh Klinghoffer. É muito legal. Ele era road do John, não era? No Red Hot? Aí... Ele já trabalhava do Red Hot, mas como road do John Frusciante. Isso foi um pouco depois, porque eles estavam fazendo música juntos. Aí na turnê do Stadium Arcadium, foi uma turnê de 2 anos, os caras estavam cansados. Aí resolveram chamar um guitarrista de apoio pra poder tocar até algumas músicas do By The Way, do Stadium Arcadium, porque tem muitas camadas de guitarra, né? Aí o John já conhecia ele e chamou. Aí quando o John saiu, o guitarrista que tava do lado que sobrou foi o Josh, né? Não desmerecendo, porque eu adoro o Josh. Inclusive um dos motivos negativos do John voltar é porque todo mundo desmerece o Josh. Ele não era um guitarrista tão ruim assim, cara. Ele sofreu muito... o Josh sofreu muito, sofreu não sei se ele sofreu, mas digo assim, ele sofreu muito ataque, o Josh sofreu muito ataques porque ele foi substituir o Frusciante. E já é uma puta resposta do cara, né? Porque o cara é uma lenda, né? O cara é muito foda. Toca demais. E os primeiros shows, ele não, é o que você falou, ele é guitarrista de apoio. O Frusciante era guitarrista solo, tipo, não encaixava muito bem. Mas não significava que o cara era ruim, né? Tipo, o cara trabalhava pro Red Hot ainda, meu Deus do céu, né? Tipo, não, caraca. E os discos dele, Wine With You, eu concordo, é um disco bem abaixo, que é um disco que tem um negócio bizarro. As B-sides, que foram as músicas que sobraram, foram lançadas depois. E, cara, as músicas são 1 milhão de vezes melhor do que o disco original. Aí foi estranha a escolha. Sim. E o The Getaway, porra, quem tá vendo em vídeo tá tatuado no meu antebraço, né? Olha aí, ó. Que é um disco, assim, bem diferente. É o Danger Mouse que produz, até produção diferente. E pode ser considerado um dos piores, mas, cara, um disco que tem... Um disco que tem uma música como Dark Necessities, não dá pra se dizer que é um disco ruim, né? Então ele foi é que você pode ver, quando ele tocava, as músicas eram mais acompanhadas pela guitarra e ele tava acompanhando a cozinha, né? Do Flea e do Chad, que é o baterista.
Ele não era um guitarrista que manda na música, dificilmente. O John é um cara que manda na música. O riff dele é o que vai ficar lembrado, você vai lembrar depois que você ouvir a música. E ainda mais ele que criou, né? Tipo, ele que criou a parada. Sim. Então é bem mais complicado. Mas que bom, né? Tipo assim, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito triste quando ele saiu, porque a saída dele do Red Hot foi muito estranha, assim. Porque, tipo, olha aí, a fofoca do mundo da música. O Flea começou a se encontrar com o Frutiante e começou a fazer umas jam, os dois. E os dois são amigos, né? São muito amigos e tal. E aí foram chamaram o batera, depois chamaram o vocal, e aí os caras falaram, porra, dá pra gente voltar como era, tá? Dá pra você voltar de novo na banda. E aí meio que chutaram o cara, tal. Mas fiquei muito feliz. Chamaram ele. Chutaram, né? Mano, chutaram mesmo. Ele descreveu como que foi o caso, né? Sim. Ligaram pra ele e falaram, ó, vem aqui que a gente quer conversar com você. Chegou lá, tava os 3 sentados. então a gente quer falar com ele. O que você acha que ele vai pensar? Vão te chamar 4 horas da tarde no RH pra quê? O aumento não é. O aumento não é, então é... Mas enfim, o John, cara, ele, assim, eu adoro ele e tal, mas é sacanagem. Ele já saiu da banda umas 2 vezes, ele sai e volta a hora que ele quer. Mas eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi a notícia que ele tava trabalhando junto com o Ed Vedder, porque, tipo, o Ed Vedder é do coração, né? O cara é foda. E eu falei assim, cara, faz todo sentido. Essa galera toda anda junta, são bandas amigas. O próximo disco de 2020 foi no finalzinho do ano ali que eu comecei a escutar ele. É um disco brasileiro do final dos anos 80. Porque eu voltei, depois, saindo desse Vaporwave, eu voltei a escutar muito Titãs. Começo dos anos 80 ali e tal. E acabei indo pra uma banda do baterista do Titãs antes dele entrar nos Titãs, que é o Cabine C. Que o líder era o Ciro Pessoa, que infelizmente aí faleceu, olha aí, de Covid-19 ano passado. Que bosta. E eles lançaram apenas um disco, porque a história do Cabine C é muito, muito triste, de certa forma. Porque tinha o Ciro Pessoa na banda, não é Esquiavon, o cara do guitarra do Ira, eu esqueci o nome dele agora, Edgar Escandurra. O Escandurra do Ira e o batera do Titãs, o Charles Gavan. E aí eles eram muito fodas, o Cabine C, assim, tipo, essa galera era muito monstro, detonava, só que não tinha um disco ainda. E quando eles foram gravar o disco, o Edgar Escandurra foi pro Ira, porque o Ira ia explodir, o Charles foi pro Titãs, porque o Titãs ia explodir, e o Cabine C ficou desmembrado aí. E o Ciro teve que correr atrás de pessoas em cima da hora aí pra pra montar o disco dele, que foi produzido pela galera do RPM. Poxa. Olha aí. E qual que é o nome do disco mesmo? Fósforos de Oxford, o nome do disco. Fósforos? Fósforos de Oxford, do Cabine C. E esse disco, ele é total The Cure. Aquele The Cure Dark, assim. É esse disco mesmo aí que você tá vendo aí. Aqui, ó. A capa eu já adorei. Porque eu gosto de capas meio conceituais e tal, com que é meio estranho. E é só um cara, descrevendo aqui, é um cara de terno, né? E a foto, ela tá toda, tipo assim, desfocada. Tá desfocadaça. 1 ano pra abrir uma imagem? Porra. Tô tentando abrir. Escrito Cabine C, bem no cantinho. Cabine C, bem no cantinho, exato. Não, se eu fosse lançar um disco, seria com a capa dessa. Sim, e esse disco é difícil de achar, e quando acha no Mercado Livre é caro, porque teve pouca... Porque não foi muito, tipo assim, não vendeu muito. Ele foi muito importante na época, influenciou uma galera, só que não teve muita venda. E esse disco, ele é bem darkzão, assim, ele é meio... É um Edgar Allan Poe, tem um pouco de coisas dark, tipo Pânico e Solidão, Anos, Cadê Lágrimas... Tão Perto, que tem o guitarra do RPM, e a música Neste Deserto, que é a mais... Todo mundo aí já deve, assim, né, a galera mais velha aí, mais veaca, já deve ter escutado em alguma baladinha aí da Augusta, certeza, a música Neste Deserto. E apesar da banda ter sido desfalcada, porque Charles é um puta baterista foda, o Edgar é considerado um dos melhores guitarristas de rock do Brasil aí. Apesar de ele ter sido desfalcado nessas duas paradas,
ele ainda conseguiu lançar esse disco aí, e foi mega pesado e tal. Então fica essa recomendação. E ele é meio, né, infelizmente, aí o Ciro morreu, meio que casou aí com a tristeza da pandemia, de ter ficado em casa e tal. Pânico e solidão. Porra, eu me sinto, até ia falar um negócio, me sinto um pouco os jovens de Seattle, chovendo pra caralho, uma cidade de lixo, tipo, ouvindo disco de rock em casa. Isso. A pandemia foi meio que isso. E aí até... Cabine C é exatamente isso que você falou, tipo, é um disco de Seattle, só que ele não é grunge, ele é um pós-punk, assim. Quando eu falo Seattle, tá, a gente tá até falando no outro cast, né? Isso não é exclusivo, né? Porque, que nem se citou o Joy Division, o No Pleasures, cara, a criação do Joy Division, pô, o Ian Curtis era um cara que... Qual que era a cidade mesmo, de onde ele era? Não era, eu ia falar Manchester, mas não é. Cara, eu acho que viu? É Manchester, porque, cara, assim, uma cidade... Mas tava um lixo, sabe? Aquele clima soturno, sabe? Uma cidade que não devia nem fazer sol. Não é Manchester, é bem parecido, é Macclesfield. Maxfield, isso, no último que a gente até falado, que a gente gravou, eu tinha até falado o nome e tal. Mas isso, assim, o cara, né, esse sentimento ele expressa através da música, né, e é um sentimento soturno mesmo. E aí eu falei da capa do disco aqui, do Cabine C. Não, achei foda já, eu vou ouvir esse disco porque parece que... Cara, nada melhor do que músicas pra adolescentes depressivos, né, cara? Tipo, músicas com teor depressivo pra adolescentes cansados da vida. Sim. E Cabine C é bem isso mesmo, tipo, é um... Fala adolescentes mais jovens, né, gente? Ele é meio que um livro do Alan Poe mesmo, tipo, ele vai tratar aquele, né, um terror, assim, mas aquela situação mais psicológica, assim, tipo, por exemplo, na Anos, o cara fica se perguntando o que ele fez todos esses anos, o que eu fiz todos esses anos, né, tipo, então essa pegada mais dark que, infelizmente, aí combinou com a pandemia, né? E fica aí um salve aí pro Ciro, que ele descanse em paz aí. Fica o salve. Eu vou pro meu terceiro disco, porque eu acho que ele tem uma semelhança nesse sentimento meio... Eu queria usar essa palavra mais claustrofóbico, sabe? Essa coisa de se sentir preso, mas você viajar através da música ao mesmo tempo, né? Porque, como eu disse, é o refúgio, né? Naquele período que a gente buscava era o refúgio. Pelo menos pra mim a música muitas vezes foi. Eu citei o After Hours The Weeknd, tem esse tom soturno, mas até mesmo festeiro e tal, e é aquela coisa do R&B, né, muito pop. E o Pearl Jam é mais o rock, tem aquela coisa assim, até mais, traz um alento, né, até nos temas, do jeito que ele fala, né. E o terceiro disco foi o Kid A do Radiohead. Que cara, faz tempo que eu escuto. 2019, eu lembro que assim, até fica uma recomendação. Tem o canal Alta Fidelidade do Luiz Felipe Carneiro. Lá ele entende sobre música, diferente de mim, tá? O cara é maravilhoso, Lá no canal, ele já comentava bastante sobre o Radiohead. Aí em 2019 eu resolvi ouvi o primeiro disco Pablo Honey, depois o The Banks, e caí no OK Computer, que é um divisor de águas, né? Porque ali eu já citei esse disco aqui, mas ele é até meio dito como um disco premonitório, porque ele fala muito sobre a cultura de você ser dependente da tecnologia, de um período onde as pessoas vivem em alienação social e em conflitos políticos, que é basicamente o que a gente tá vivendo agora, né? Que é um lance assim meio que de tipo realmente de prisão e assim até comentários que você pode relacionar com o que a gente vive, né? Com ansiedade, esse tipo de coisa, né? Tá tudo ali no Paranoid Android. Paranoid Android, que é a melhor música do disco. E assim, você pode colocar... Você quer apresentar o Radiohead, você pode apresentar ela. Ela lembra até Bohemian Rhapsody, né? Tem aquela coisa de teatro. Pega toda... Sim, da coxa de retalhos. São 3 músicas numa música só. É, uma música, tipo, ela tá num ritmo lento e de repente vai pra um rock, ela faz a ligação muito bem, você não sente assim que tá quebrado. E foi um divisor de águas porque ali eles começam a incorporar muito aquela coisa da música eletrônica, né, e algo mais experimental. Nos primeiros discos eles eram uma banda mais... Eram mais rock and roll.
o rock alternativo como essas bandas que a gente cita, né? Como um Pearl Jam, como um Alice in Chains, enfim. Que são tudo da mesma área ali, né? Tipo, era o nascimento do grunge, aquela sopa primordial do grunge que deu um monte de banda aí, né? Nos anos 90, tipo, várias bandas que não eram nem de Seattle, né? Que foram até colocadas na ideia do grunge, porque elas eram parecidas nesse quesito de fazer algo alternativo, né? Sim. E até trabalhar alguns temas semelhantes. E aí, assim, quando eles lançaram o OK Computer, foi o divisor de águas pra banda naquele momento. 3 anos depois, 2000, eles lançam o Kid A. Que eu acho que eles falaram assim, foda-se, vamos fazer só pra experimental mesmo, não vamos se preocupar em ser nada comercial. E o Luiz Felipe Carneiro lá no canal dele, falei tudo enrolado agora, né? O Luiz lá no canal dele, lá no Alta Fidelidade, ele resume o Kid A como sendo uma nuvem musical. E é meio que isso, o disco, ele causa essa sensação de ser uma experiência sonora, mais do que músicas convencionais, né? Tanto que tem poucos vocais do Tom York, pouca guitarra, tem muito sintetizador, tem músicas como Idiotech, que é totalmente eletrônica e tal. Nossa, Idiotech é pesadíssima, uma música sensacional. Tem aquela The National Anthem, que tem aquele baixo, aquele tum dum 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 dum. Exato. Esse disco é bom, hein? Meu Deus. Mas não é um disco fácil. Não é um disco fácil. É um disco que ele tem medleys, né? Tem músicas que fazem ligações uma com a outra. Three Fingers é uma música que aí você pode dizer que ela é uma nuvem musical. Ela tipo assim, bum, e você vai viajando. E aí dá a experiência. Lembro que eu tinha acabado de terminar o trabalho de atendimento, né? Não sei se naquele dia eu ia editar podcast ou não. Eu só sei que como eu tava, tipo, agora falei assim, vou ficar em casa, vou aproveitar para poder fazer reformas em casa, né? Eu comecei a fazer a reforma e peguei esse quartinho que eu tô aqui, que depois logo eu vou sair, porque eu vou reformar o quartinho que era o antigo meu. Mas eu fui fazer algumas reformas, se eu aproveitar pra fazer coisas aqui em casa, e aí, como eu tava nesse processo de mudar, quando não era reformado aqui, então, tipo assim, tinha muita coisa que tava ainda, tipo, uma bagunça e tal, e eu meti um tapete, assim, e fiquei deitado no chão. E aí eu deixei o disco rolando. E, cara, foi uma viagem que eu não dormi. Eu não dormi, mas é quase como se tipo, tivesse uma sensação assim de tipo, eu tô flutuando mesmo, ouvindo essa música. Sim. Aí era Three Fingers junto com Optimism. E acho que In Limbo. Tem uma música que chama In Limbo. Você tá. Sim. Cara, não é um disco fácil, como eu disse. Mas é uma experiência sonora que eu não esperava assim, me fisgar tanto. Acho que talvez seja um dos meus discos favoritos do Radiohead. O Kid A, assim, ele junto com... O OK Computer é considerado a obra-prima máxima do Radiohead, né? Sim. Mas o Kid A é a obra-prima máxima da fase experimental dos caras, porque ele é tão fechadinho, assim, é tão amarradinho dentro dele mesmo, assim, dentro do conceito dele e tal, que tem aquela parada, tipo, é meio que você tá vendo o nascimento, o crescimento e a morte de uma inteligência artificial, assim, de uma coisa, de um bebê eletrônico, né? Tipo, a primeira música é meio que, tipo, o nascimento, assim, tá tudo se encaixando, tudo... Ele tá vendo... ele tá enxergando as coisas aos poucos, assim, e o disco vai meio que caminhando por esse conceito maluco aí. Cara, 20 anos. Eu ouvi o Kid A no ano que completava 20 anos, né? A primeira vez que você escutou o Kid... Primeira vez que você escutou o Kid A foi ano passado? Foi ano passado. E já me fisgou de uma maneira, assim, que... Poxa, incrível. E aí eu percebi, caraca, tô completando 20 anos, né? 2000. E tem muito o que daquele... Assim, principalmente o OK Computer e o Kid A, eles têm muito aquela coisa que você vai ver nos filmes, sabe? Daquela coisa existencial, questionar a realidade e tal. E como a tecnologia pode estar influenciando negativamente às vezes. Que a gente vê em Matrix, que a gente viu em Clube da Luta. Até uns filmes meio merda que ganham o Oscar de melhor filme, tipo Beleza Americana. Que não é uma merda, né? Eu até gosto. Mas o Beleza Americana é muito bom. Mas, enfim. E também eu tava assistindo esses dias o Amnésia, o Memento, né? Do Nolan, né? Que é um filme incrível, um filme que quem não assistiu, assista. É um filme contado de trás pra frente de um cara que tem um problema que não é a amnésia.
Não sei porque chamaram esse filme. Chamaram esse filme aqui no Brasil de Amnésia, mas ele não tem amnésia. Verdade, em português ficou Amnésia. E agora em 2020 eles vão lançar, né? Eles vão pegar as sobras de tudo que eles fizeram do Amnesic e do Kid A e juntar no... Qual é o nome do... Como vai ser o nome mesmo? Kid Amnésia. Kid Amnésia. É tipo assim, eles pegam o A de Kid A, né? Kid A, e mistura com o nome Amnésia, entendeu? Kid Amnésia. Acho que Kid Amnesic. Kid Aqui, ó. É bom pra treinar o inglês, né? A pronúncia. E tem música, e vai ter música nova dentro desse disco, não é só sobras de estúdio, não. Porque o Radiohead tem muitas músicas e eles tocam muitas músicas inéditas em shows que depois vão pra disco. Meu terceiro disco, então eu vou voltar pra vertente do Vaporwave, mas indo mais pro lado do trap. Então, o Young Buddha, ele gravou esse disco True Religion em 2019, não é um outro, mais um disco que não é de 2020. Ele deu até entrevista no Flow ano passado. Enfim, e esse disco True Religion, ele tem muita referência, tipo, a música que o amigo meu mandou, a música Sem Sinal, é o nome, ela tem o sample de uma música do Donkey Kong, a música Faz da Água do Donkey Kong. É o sample principal da música. E é sensacional, é maravilhoso. E, tipo, e os temas do disco, assim, tipo, é uma pegada... Tema Naruto, ele fala de Naruto, Madrugada dos Mortos, Hacker. Então são várias referências jovens e pop dentro do disco. E não é um disco mainstream, não é um disco comercial, é um disco soturno, assim, meio dark, aquela festa meio... as luzes apagadas e tal. E ele é trapzão nervoso, assim, cara. Me puxou por conta dessa proximidade com o Vaporwave. E o instrumental, eu gosto muito. 2020 é um ano mais instrumental, né? Tipo, o instrumental pegou muito mais do que a letra ou o que o vocalista tá passando no disco ali, a mensagem. Me pegou mais pela parte musical, assim, mais os instrumentos, os sons, os acordes e tal. É o que me chamou muito mais atenção nessas coisas todas que eu escutei no ano de 2020. E esse True Religion é um retrato disso também. Tipo, a Sem Sinal, que é a segunda música do disco, me pegou por conta do instrumental. A letra é qualquer coisa, tá? É qualquer coisa. Mas o instrumental é maravilhoso, do disco inteiro, assim. Então, vale ouvir. Ainda mais se você gosta de Donkey Kong, você conhece a música da água. Essa música é pra você. É muito da hora, cara. E, assim, o instrumental pra mim ele é mais fundamental do que a letra mesmo. Pra mim, eu sempre acho isso. Um instrumental pode levar uma letra ruim, né? Agora uma letra boa não vai conseguir carregar um instrumental. Eu particularmente não. Mesmo porque, tipo assim, geralmente a gente escuta a música, sei lá, né, em inglês e tal, então, tipo, às vezes você nem entende o que o cara tá falando. E a letra pode ser maravilhosa, mas o instrumental é uma bosta, tipo, já era, já perdeu a música. Mas é isso, é a música mesmo, né, tá ali, né. É até engraçado, você falou assim, mais um disco que não é de 2020, né. Mas, 2019. Nem precisa ser, porque eu acho que só o último que eu indiquei, que foi o Kid A, que é de 2000, né, que não é de 2020. Kid A é de 2000. Os outros que eu falei foi de 2020. Eu peguei discos mais... não, de artistas nada conhecidos, né? Não, por conta... Acho que foi essa pegada mesmo que a gente tava falando de ficar mais dark por conta do ano também, né? E deu certo. E não foi nem que tipo assim, vamos ouvir música deprê. Foi tipo assim, a nossa vibe pra ouvir... Foi caindo, né? Você foi escorregando ali. Foi natural. E assim, você ter escolhido artistas mais... não tão pops, coube bem, porque eu escolhi uns artistas bem pops. Por mais que tipo um Radiohead, por exemplo, tenha um negócio muito experimental, ele é um artista pop. E não falando assim, tipo, artista pop de maneira pejorativa, de maneira alguma, porque, assim, são muito bem desenvolvidos musicalmente os artistas pop que a gente sabe aqui, né? Então... Tem nem como, né? Você junta aí Pearl Jam, Red Hot, Radiohead... Todas as referências que a gente falou... Só conceitos. Que a gente comenta, a gente fala sobre uns, aí vai puxando outras bandas e tal, a gente vai falando, é tudo recomendação também, a não ser que a gente fale que é ruim. Sim.
Mas vamos encerrando. Esse que foi de discos da quarentena, ressaltando, tá? Tem uma playlist que eu montei no Spotify, que Boa. Eu posso até transpor e colocar pro YouTube também. Posso fazer no... Acho que dá pra fazer isso também. Dá pra fazer versão YouTube, que a gente vai pegar 3 músicas de cada disco que a gente comentou aqui e vai colocar nessa playlist pra você conhecer na ordem que a gente citou, tá? Isso, e vai ter música pra caramba, hein? Porque a gente citou até as bandas que a gente tinha combinado, assim, tipo, a gente ia fazer 3 discos cada um, mas a gente citou um monte de banda que vai ter tudo lá, umas musiquinhas, né? Tipo, a gente citou aí o Red Hot, citou o Soundgarden. Exato. Acho que tem uma outra musiquinha deles também lá. Vai ter aí, e enfim, e tem versão, eu vou montar também versão YouTube e Spotify, porque tem gente que usa às vezes o YouTube, né? Mas é isso aí. Nando, obrigado, cast longo, mas é aí que é bom, né? Cara, eu que agradeço você aí para o convite, sempre maravilhoso falar contigo e falar de música. E estamos aí, sempre que precisar, é nóis. É nóis, tá Nando sempre retornando, próximos temas aí vai ter o Nando também. E recadinho final, 2 recados, siga o @depois de horas, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também se inscreva no canal, youtube.com/depois de horas, onde você onde você pode assistir também. Se você está ouvindo a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast, também tem a versão em vídeo. É isso, até a próxima quinta-feira, às 11 da noite, próximo episódio do Depois de Horas. Abraço. Valeu! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.